eu sou a professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática de número 42. O assunto de hoje é relações métricas do triângulo retângulo, nono ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar suas anotações, além da régua. Vou dar um tempinho para vocês separarem esse material. O que vimos na aula anterior? Algumas relações métricas do triângulo retângulo. Uma delas é que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Outra relação métrica foi que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela projeção do cateto sobre a hipotenusa. Anotem lá a data de hoje, aula número 42, relações métricas do triângulo retângulo. Vou dar um tempinho para vocês. Objetivos da aula de hoje: estabelecer relações métricas no triângulo retângulo, utilizar relações métricas do triângulo retângulo na resolução e elaboração de problemas. Proposta 1. Determine o valor da altura do triângulo abaixo. O que a gente pode observar? Que é um triângulo retângulo. E toda vez que eu tiver essa altura traçada, eu vou ter sempre em relação ao triângulo retângulo, 3 triângulos retângulos semelhantes. Então vamos lá. A partir de semelhança, são triângulos semelhantes. Então eu vou pegar esse triângulo aqui para vocês observarem. O que eu vou fazer nesse momento? Tentar colocar todos eles na mesma posição. Eu tenho o triângulo externo e tenho 2 triângulos internos. Às vezes, quando a gente vai trabalhar semelhança, fica difícil de relacionar qual é o lado correspondente desse triângulo semelhante. Então, vamos recolocar eles de tal forma que todos fiquem na mesma posição. Vocês estão observando esse triângulo interno? Então, o que eu vou fazer com ele? Eu vou girar ele. Eu vou chamar ele de figura 1. Ao girar, nesse caso, a palavra correta é rotacionar. Então, eu tenho aqui, ao rotacionar ele, nós obtemos o mesmo triângulo. Qual a medida dele? Não era 4,5 de hipotenusa e h de altura? Então, eu mantenho as medidas, h de altura e 4,5 de hipotenusa. Aí, a outro triângulo eu vou chamar de figura 2. Como eu vou deixar na mesma posição original, para que todos fiquem, que eu consiga visualizar esses lados correspondentes mais facilmente, ele não vai alterar, porque eu vou seguir exatamente a posição dele. Nós mantivemos a hipotenusa 6 e o cateto H. E esse triângulo externo aqui eu vou rotacionar. Então, cateto, cateto. Cateto 6, cateto 4,5. Podia ser como eu mantive essa posição, o 6, que era a medida maior, ficou abaixo. Para a gente poder fazer os lados correspondentes. Eu vou pegar a figura 1 em relação ao todo, a figura externa. Então, se eu tenho triângulos semelhantes, eu tenho lados correspondentes proporcionais. Aqui eu consigo visualizar o lado correspondente. Então, eu tenho hipotenusa, o lado correspondente é a hipotenusa. Então, eu escolhi, nesse caso, da minha esquerda para a direita. Na relação de proporção, eu tenho razão igual a razão.
Então, eu também tenho que fazer a próxima razão seguindo a mesma ordem que eu iniciei. Então, eu vou fazer da esquerda para a direita. Nesse caso, eu vou pegar o cateto que corresponde a H e o cateto que corresponde a 6. Então, eu tenho a razão H sobre 6. Então, daqui o que eu tenho? Eu tenho uma relação de proporção. Razão igual a razão. Para isso, a gente pode, para resolver a altura, né, neste caso, a gente pode usar a multiplicação das extremidades. Então, eu multipliquei aqui 7,5 vezes H, eu mantenho 7,5H. E daí eu multipliquei, né, aqui neste caso, eu só evidenciei, né, que 6 vai multiplicar 4,5. Neste caso, eu vou dar um destaque. Por que esse destaque? Nós já voltamos nessa tela daqui a pouco, tá? Continuando, quanto que é 4,5 que multiplica 6? 6 vezes 4 inteiros é 24. 6 vezes metade é 3. Então, 24 inteiros mais 3 inteiros, eu tenho 27. Aí, para encontrar o valor de H, eu preciso isolar H. Então, eu vou usar operações inversas. 7,5 que está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. Aí eu tenho 27 dividido por 7,5. Nós paramos em que a altura corresponde a 27 dividido por 7 inteiros e 5 décimos. Aí fica aquela coisa, mas como que eu posso dividir aqui? Alguns de vocês aprenderam algo assim, na hora, né? Ah, tem decimal, tem vírgula. Então, coloca lá, 27 dividido por 7 inteiros e 5 décimos. Quantas posições aqui? Uma. Aí o professor falava, então coloca vírgula, coloca uma posição e corta. Daí você ficava pensando, mas por que eu tenho que fazer isso? Então, olha, lá vai a explicação. Eu tenho na ordem posicional, o que nós temos? Nós temos unidade, dezena, centena, unidade milhar e assim vai. Só que nós também temos ordens posicionais submúltiplos de 10. Então, nós temos aqui o décimo, que é a primeira posição depois da vírgula, centésimos e os milésimos. Então, lá. O que nós temos aqui? Não é 27 inteiros? São 27 inteiros. E o que nós temos aqui? 7 inteiros e 5 décimos. 7 inteiros e 5 décimos. É isso que nós temos. Quando você coloca essa vírgula aqui, você está observando ele aqui, ó. 27 inteiros. E quando você completa com zero, ó, essa vírgula aqui já está, correto? Aí, aqui, o professor ensinou esse macetinho, que não está nada errado, eu só estou explicando o motivo. Colocou a vírgula porque você está lendo 27 inteiros, 27 unidades, e completou com zero. Então tá. Só que o que você tem quando você tem nesta posição aqui? Você não tem 27. Você tem quanto? 270 décimos. E aqui, o que você tem? Você não tem 7 e não tem 5. Você tem 75 o quê? Décimos, porque você parou aqui, ó. Tá? Então, vocês estão dividindo 270 décimos por 75 décimos. Então, vamos fazer isso. 270 décimos dividido por 75 décimos. Eu vou dividir pela mesma unidade de medida. Tá? Aí, para dividir, quantas vezes o 75 cabe no 270? 75 vezes 1 é 75. 75 vezes 2 dá 150. Tá próximo, mas ainda não tá suficiente. 75 vezes 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21. Mais 1, 22. Muito próximo. Se eu fizer o do 4, vai ultrapassar. Então, eu vou utilizar o 3.
Tem 270 décimos. Vou fazer a diferença com 225 décimos. Vou ver quanto sobra. 5 para chegar em 0, não dá. Então, eu vou fazer uma troca. O que eu vou trocar? Eu vou trocar uma dezena daqui. Eu tenho uma dezena. Então, eu vou ficar com 6 dezenas e troco uma dezena por 10 unidades. 5 para chegar em 10 unidades, que eu estou fazendo a diferença, dá 5. 2 para chegar em 6 dezenas, 2 para chegar em 6. Nesse caso, 2 para chegar em 6. Eu só vou tirar a palavra dezenas, tá? Porque aqui eu estou trabalhando tudo com décimos. Tudo com décimos? Não, eu estou trabalhando com 270 décimos. 2 para chegar em 6, fazendo a diferença, é 4. 2 para chegar em 2, 0. Precisa escrever esse 0? Não. Eu tenho 45. Sobrou 45 décimos. Tem que continuar dividindo. Poxa, mas 45 décimos. Quantas vezes 75 décimos cabem em 45? Não cabe um inteiro, mas cabe. Então, significa o quê? Que eu vou, a partir desse momento, dividir menor que o inteiro. Então, para eu dividir menor que o inteiro, eu tenho que ir para a próxima posição. Então, a próxima posição, eu vou colocar a vírgula. Eu estou separando o resultado do inteiro do menor que o inteiro. Para continuar dividindo, eu não tenho os valores posicionais. E para não alterar esse valor, qual é o algarismo que eu coloco à sua direita que não altera esse valor? 0. Então, ele não vai alterar, ele continua. E eu estou seguindo os valores posicionais. Aí lá, quantas vezes 75 cabe em 450? Já sei que é maior que 3. 225, vamos supor aqui, 225 são 3 grupos, certo? 3 grupos. 225 são outros 3 grupos. E quanto que dá 225 mais 225? 450. Então, quantas vezes o 75 cabe no 450? Eu não tenho 3 grupos? Não tenho 3 grupos? Então, eu preciso de quantos? 6 grupos. 450. Então, neste caso, deu uma divisão exata. Por que exata? Porque eu não tive infinitas casas decimais, tá? E nem um período repetitivo. Então, eu tenho... Ah, professora, mas é vírgula. É exato? É 3 inteiros e 6 décimos. Então, retornando lá, o resultado da altura corresponde a 3 inteiros e 6 décimos. Eu vou fazer a mesma coisa para verificar com a figura 2. A figura 2 em relação à figura externa. Então, nós temos uma relação de proporção. Se eu tenho uma relação de proporção, eu tenho razão igual a razão. Desta forma, fica mais fácil de eu relacionar os lados correspondentes. Só que eu esqueci de colocar uma medida aqui, ó. Vamos voltar lá só para verificar a medida. A medida seria quanto aqui? Da figura externa, 4,5. Então, aqui, ó. Aqui, 4,5, tá? Então, eu tenho o cateto H correspondente a 4,5. Eu tenho a hipotenusa 6 correspondente a 7,5. Então, eu tenho uma razão igual a outra razão. Daqui, olha o que nós conseguimos ao multiplicar as extremidades. Lembra para vocês que eu falei na anterior que eu ia dar um destaque? Que era essa aqui, ó. Então tá, observe. 7,5 DH igual 4,5 que multiplica 6. Agora, retornando a figura 2 com a figura externa, que nós fizemos os lados correspondentes. Olha o que eu obtive. Exatamente igual. Então, não importa se eu escolhi a figura 1 em relação à externa ou a figura 2 em relação à externa. Como eles são casos semelhantes, aconteceria a mesma relação. E, neste caso, nós já obtivemos o valor 3 inteiros e 6 décimos. Pense rápido. Qual é a relação métrica que podemos observar na proposta 1? Vai um tempinho para vocês.
Vocês conseguiram observar algum padrão aí? Observe que o meu 7,5 é referente à minha hipotenusa do triângulo retângulo externo. H é referente à altura, a medida relativa à altura em relação à hipotenusa desse triângulo. O 4,5 é relativo ao cateto. E o 6 é o outro cateto. Então, nós observamos aqui um certo padrão. Então, hipotenusa que multiplica altura é igual cateto que multiplica cateto. Daqui nós temos uma relação. A próxima relação métrica que eu trago para vocês, relação métrica do triângulo retângulo, que em qualquer triângulo retângulo, o produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto da medida dos catetos. Faltou um dá aqui, pela medida da altura. Então, essa é a forma geral. Mas por que a forma geral, professor? Por que você escolheu A, H, C e B? Nós partimos de um triângulo base. Nesse triângulo base, para a gente ter que construir essa forma geral, nós chamamos a hipotenusa de A e os catetos de C e B. A altura a gente sempre representa na matemática por H e não A, tá? Então nós temos a hipotenusa que multiplica a altura igual cateto que multiplica o cateto. Proposta 2. As rodovias R1 e R2 são perpendiculares e cruzam-se no ponto O. As distâncias OA e OB têm, respectivamente, 60 km e 80 km. Calcule a menor distância possível de O até um ponto da rodovia R3. Então, vamos explorar essas informações. Então, eu tenho a rodovia R2, aqui, tem a rodovia R1 e tem a rodovia R3. Elas se cruzam nos pontos. A rodovia R2 e R3 se cruzam no ponto A, R2 com R1 no ponto O, identificado por O, e R3 com R1, identificado por B. Então, o que foi dito no enunciado? Que R1 e R2 são perpendiculares. Então, está aqui o símbolo que representa graficamente retas perpendiculares. Um ângulo de 90 graus entre elas. As distâncias de OA e OB têm, respectivamente, 60 e 80. Eu vejo muito essa confusão, mas o que é respectivamente? É na ordem. Quem apareceu primeiro? Não foi OA? Então, qual é a medida? 60. Então, OA é 60. E OB? Quem apareceu? Foi o segundo segmento citado. Então, 80 foi a medida citada. Então, corresponde a 80 quilômetros. Calcule a menor distância possível de O até o ponto da rodovia R3. Se eu calculasse até aqui, não seria a menor distância. Aqui, muito menos. Então, eu vou chegando a um ponto da menor distância, que significa que essa reta seria perpendicular à rodovia R3. Ah, mas se a gente observar, essa reta perpendicular é relativa também à altura desse triângulo retângulo dado. Então, se nós temos a altura traçada relativa a esse triângulo retângulo, nós temos 3 triângulos semelhantes. Nós temos o externo e 2 internos. Lembre-se, partindo do triângulo ABC, na forma geral, A, B, C, hipotenusa e os catetos B e C, com a altura AH traçada, correspondente a essa medida H, onde nós temos 2 triângulos semelhantes. HBA é semelhante ao triângulo HAC. Nós temos essa relação, que é a relação métrica de Pitágoras. Ela é conhecida como Teorema de Pitágoras. Nós temos a outra relação métrica, nós chegamos em outra aula anterior, onde a altura, a medida dessa altura ao quadrado, o valor dela é igual à medida o produto das medidas das projeções. Nós também obtivemos o quê? Na aula anterior? Que o cateto ao quadrado
corresponde à mesma medida da hipotenusa que multiplica a projeção correspondente a esse cateto. Então, se eu tenho C, a projeção correspondente a ele é esse aqui. Se eu tenho B, a projeção correspondente a ele é esse aqui. Poxa, professor, mas eu vou lembrar M, N, B, C. Você não precisa lembrar de todas essas letras, é só um referencial. O que você precisa? Você precisa saber quem é o seu cateto, identificar a projeção em relação a ele. É isso que você tem, que o cateto A ao quadrado é igual à medida da hipotenusa multiplicada pela sua projeção, pela projeção do cateto. E a outra relação métrica que nós obtivemos agora é que é a medida da hipotenusa multiplicado. O produto é o resultado da multiplicação. Então, o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto do cateto pelo outro cateto. Quando eu falo assim, o cateto pelo outro cateto, pense, é a medida do cateto, é a medida da hipotenusa, é a medida correspondente da altura. Então, lembrando isso, voltando à proposta. Então, nós temos um triângulo retângulo, nós temos 5 relações métricas, na verdade 4, aqui é a mesma. Eu só estou falando de um cateto e de outro cateto. Nós temos 4 relações métricas. Nós podemos utilizar elas para facilitar os nossos cálculos. O que foi pedido? O que foi solicitado? Que vocês calculassem a medida da altura. Então, lembrando todas as relações métricas que fizemos até o momento, eu vou dar um tempinho para vocês para resolverem essa proposta.
conseguiram encontrar essa menor distância até a rodovia R3? Então vamos verificar o que nós temos de informação. O que representam 60 e 80? São os catetos desse triângulo, porque entre eles eu tenho 90 graus. Nós já traçamos que essa menor, já identificamos que essa menor distância pode ser representada pela altura desse triângulo retângulo em relação à hipotenusa. Então, aqui, quem seria esse? Seria a hipotenusa. Então, cateto, cateto, altura, hipotenusa. Tá, não temos a hipotenusa, mas nós precisamos da altura. Quais dessas relações métricas nós podemos utilizar para calcular a altura? Então, eu consigo identificar aqui que eu tenho altura, ok. Tenho cateto, ok. E tenho outro cateto, ok. Tá, mas aqui, professor, eu preciso da medida da hipotenusa. Tá, a hipotenusa é essa aqui. Mas a gente pode usar outra relação métrica para calcular a hipotenusa, já que a gente tem os catetos, que é o teorema de Pitágoras, tá? Que é a hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, nós vamos precisar de ambas. A primeira eu vou utilizar para, essa primeira aqui neste caso, que ela apareceu na ordem aqui, essa primeira eu vou utilizar para encontrar o valor da hipotenusa. E essa segunda destacada eu vou utilizar para encontrar o valor da distância que nós necessitamos. Então lá, substituindo, nós temos que os catetos são 60 e 80, 60 ao quadrado e 80 ao quadrado. Poxa, professor, mas como posso fazer fácil? Então tá, esquece o zero. Quanto que é 6 ao quadrado? 36. Nós estamos trabalhando com potência 2. Então, um zero, eu vou ter duas posições. Não é que é 0 vezes 0 ou 0 mais 0. Não, eu vou duplicar essa posição. Então, 2 zeros. Então, eu tenho 3.600. Esquece o zero. 8 ao quadrado, 64. Como eu estou trabalhando com potência de expoente 2, eu vou duplicar essa quantidade de zeros. 2 zeros. Então, 3.600 mais 6.400, eu tenho 10.000. Raiz de 10.000, eu posso fazer de várias formas. A forma que eu trouxe para vocês aqui é mais... não estou dizendo que é... Desculpa, não é a mais fácil. Porém, eu gostaria de que vocês retomassem alguns conhecimentos sobre potência. Já que a gente trabalhou com potência lá, vamos trabalhar aqui. Nós temos quanto? 4 algarismos zeros. Então, eu vou colocar 10 elevado a 4. Por quê? 10 elevado a 4 é 10.000. Ah, poxa, então agora fica mais simples de eu resolver a raiz. Sim, por quê? Você pode simplificar. Você não tem 4 aqui? Você não tem 2 aqui? Então, eu posso dividir tanto o meu índice quanto o meu expoente do meu radicando por 2. Dividindo por 2, eu tenho 4 dividido por 2, 2. 2 do índice dividido por 2, eu não tenho mais o índice, porque não existe índice 1 de radical. Então, você resolveu a raiz. Mas quanto que é 10 ao quadrado? Ele corresponde a 100. Tá, mas mesmo assim, será que não existe um jeito mais fácil? Então tá, eu vou trazer para vocês o seguinte. Lembra dos ternos pitagóricos? Então tá. Os ternos pitagóricos mais simples que a gente tem é o 3, o 4 e o 5, correto? Então vamos pensar o seguinte aqui, que eu vou dividir esse cateto por 20. Eu vou dividir esse cateto por 20. O que eu vou obter? Já 2 elementos do terno pitagórico mais conhecido, que é o cateto 3 e o cateto 4. Então, significa que a minha hipotenusa mede 5. Porém, eu queria correspondente à hipotenusa desse. Então, se eu obtive 3 de 60 dividido por 20, então aqui eu vou fazer o contrário. Em vez de dividir, eu tenho 5 de hipotenusa. Então, eu vou multiplicar, vou fazer a operação inversa. Vou multiplicar por 20. E eu obtenho quanto? 100 quilômetros. Tá, só que o que é esses 100 quilômetros? É a hipotenusa. Nós queríamos o quê? A distância até a rodovia R3. Então, eu vou utilizar a relação métrica. É a hipotenusa, que multiplica o produto da hipotenusa pela altura, igual ao produto do cateto pelo outro cateto. Nós temos
todas elas aqui devidamente identificadas. Então, eu, substituindo esses valores, eu obtenho a equação de primeiro grau 100 que multiplica H igual a 60 que multiplica 80. 6 vezes 8, 48. Quantos zeros eu tenho? 2 algarismos zeros. Quero saber o valor de H, então eu vou fazer a operação inversa. 100 para o segundo membro, dividindo. Nessa divisão, tem alguns professores que simplesmente ensinam que corta zero. Mas por que você está cortando zero? Você não está cortando fora. Você está dividindo pelo mesmo valor posicional. Ou você está verificando naquela grade do valor posicional. Então, se eu pegar naquela grade do valor posicional, se eu tirar isso daqui, eles vão estar na mesma posição, no valor posicional. Então, eu posso dizer que 48 dividido por 1 é a mesma coisa que 4.800 dividido por 100. Então, eu tenho que H corresponde a 48. 48 o quê? Quilômetros. Então, a menor distância possível de O até um ponto da rodovia R3 é 48 quilômetros. Opa! Spoiler. Trouxe para vocês uma curiosidade. Lembra do Teorema de Pitágoras? Onde a área do quadrado da hipotenusa era igual à soma das áreas dos catetos. Então, eu não trouxe em forma de quadrados. Eu trouxe uma área de uma figura irregular. Então, aqui, eu trouxe a área dessa figura irregular baseado na hipotenusa. Eu trouxe na mesma forma, tem que ser a mesma forma. Eu trouxe a área dessa mesma figura baseada neste cateto, tá? E trouxe a área desta figura, a mesma figura baseada na medida do outro cateto. O que significa? Elas são iguais. Então, esta área corresponde à soma dessas duas áreas. Poxa, mas não era só quadrado? Não. A relação métrica que traz o Teorema de Pitágoras é válida para qualquer imagem a partir do triângulo retângulo, desde que essas imagens sejam iguais, que a gente diz que elas são semelhantes, correto? Então, vamos para a próxima. Então, eu trouxe aqui um arco. Poxa, tá. Acho que eu trouxe o arco. O arco eu trouxe aqui a medida. Então, o arco baseado nesta hipotenusa, nós temos a área igual a 11 inteiros e 75 centésimos. Já o arco baseado neste cateto, nós temos 3 inteiros e 87 centésimos. E a área baseada nesse outro cateto, 7 inteiros e 88 centésimos. E a soma dos dois, olha lá, é igual a 11 inteiros e 75 centésimos. Olhem essa construção. Eu estou aumentando o número de lados. E cada vez que eu aumento o número de lados, a medida das áreas se mantém. Então, eu peguei o polígono, né, a partir de 4 e fui aumentando. Até chegar num ponto que elas se mantiveram do mesmo jeito. Chegaria aonde no ponto máximo? Seria próximo à circunferência. Muito próximo a uma circunferência. Proposta 3 de hoje. Determine o perímetro e a medida da diagonal do retângulo que determina a região abaixo. Calcule também a área da região retangular por ela determinada. Vai um tempinho para vocês.
aí? Vocês lembraram como calcular perímetro, diagonal e área? Então vamos partir dos dados fornecidos. Apesar da ordem ser aqui dada no enunciado pedindo perímetro, diagonal e área, eu vou primeiro calcular o perímetro e a área. Por quê? Porque eu já tenho as medidas necessárias para isso, tá? Perímetro não é a soma, o contorno da imagem, o contorno externo da figura. Então, nós temos que o contorno é raiz de 3 e raiz de 3, aqui. Raiz de 12 e raiz de 12. Então, partindo daqui, eu já posso calcular o perímetro. Tá, mas eu só posso somar números de mesma natureza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar simplificar ao máximo essas raízes. O 3 não tem como simplificar, mas o 12 tem, tá? O que nós podemos fazer com o 12? Fatorar. 12 dividido por 2, eu tenho 6. 6 dividido por 2, eu tenho 3. 3 dividido por 3, eu tenho 1. O que é fatorar? Descobrir os fatores que resultam no produto 12. Eu já fui pulando aqui e esqueci de dizer o seguinte. Aqui eles são semelhantes, não são? Então tá, eu tenho 2 raiz de 12. Eu tenho raiz de 3, raiz de 3. 2 raiz de 3. Porém, a partir daqui, então, vou trabalhar com 12 para, então, buscar uma outra semelhança. Quantos fatores 2 eu tenho? Eu tenho 2 fatores 2. Então, eu posso escrever em forma de potência, 2 ao quadrado. Quando eu escrevo em forma de potência, e o meu índice é 2, porque a menor raiz quadrada, o menor índice de uma raiz quadrada é 2, então eu posso simplificar. Então, 2 ao quadrado, simplificando o expoente com a raiz, eu tenho 2. Tirando, ó, eu tirei, eu calculei a raiz. Poxa, mas tem 2 aqui. 2 fatores 2. Eu tinha já 1 anteriormente, resolvendo essa raiz, eu tenho 2. Então, eu tenho 2 que multiplica 2. Então, na verdade, nós temos, neste caso, quando a gente tinha 2 raízes de 12, eu tinha 4 raízes de 3. Agora, eu posso somar 4 raiz de 3 com 2 raiz de 3, que se mantém em 6 raiz de 3 centímetros. Essa é a medida do perímetro. E a área? Poxa, você falou a área porque você já tem os valores. Como que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. Eu tenho a minha base, eu tenho a minha altura. Propriedades de radicais. Se o índice é igual, então eu posso multiplicar, escrever o mesmo radical com o mesmo índice e multiplicar os meus radicandos. Nesse caso, 3 que multiplica 12, que eu tenho 36. E raiz de 36, eu tenho 6. Neste caso, a unidade medida é centímetros quadrados, porque a área é bidimensional. Já temos 2 valores. E a diagonal? Vamos aplicar a relação métrica de Pitágoras, já que a diagonal é a hipotenusa do triângulo retângulo. Quantos triângulos retângulos a gente tinha dentro daquele retângulo? 2. Preciso calcular dos 2? Não, a diagonal é a mesma. Então, eu tenho um triângulo retângulo, posso aplicar a relação métrica de Pitágoras. Aplicando a relação métrica de Pitágoras, eu tinha o meu cateto raiz de 3 ao quadrado. Então, existe uma propriedade onde essa expoente da potência pode se tornar o expoente do meu radicando. Fiz a mesma coisa, expoente do meu radicando. Qual o objetivo? Simplificar. Então, índice 2, expoente 2. Resolvendo, eu tenho 3, porque eu simplifiquei. Mesma coisa aqui. Então, eu tenho que a minha diagonal ao quadrado é 15. Pronto, achei a diagonal? Não, é diagonal ao quadrado. Tá? Neste caso, eu tenho que fazer a operação inversa. A operação inversa da potência é raiz. Raiz de 15, eu vou fatorar. Na hora de fatorar, o que eu percebo? Eu só tenho um fator 3 e um fator 5. Deu para simplificar? Para simplificar, a gente precisava de 2 fatores, que aconteceu nos casos anteriores. Então, eu mantenho raiz de 15 centímetros. Retomando, qual a medida do perímetro? 6 raiz de 13 centímetros. A medida da diagonal? Raiz de 15 centímetros. E a medida da área? 6 centímetros ao quadrado. O que vimos hoje? Determinamos outras relações métricas do triângulo retângulo, além de aplicações do teorema de Pitágoras.
Utilizamos as relações métricas do triângulo retângulo na resolução de problemas. Até a próxima aula.